Olá, irmãos e irmãs da IBAG, amigos e amigas e eventuais espectadores aí do canal da IBAG. Hoje eu estou aqui com a tarefa difícil, de representar o Isaías e o Rogério na explanação dessa mensagem, que tem um público alvo, que são jovens, mas que pode ser adequado, pode ser utilizado pelo público no geral. Eu queria utilizar um trecho que é bem conhecido e até bastante explorado, mas dar, quem sabe, uma ótica um pouco mais profunda, se aprofundar um pouco mais nesse tema para a gente discutir uma questão. Essa passagem está lá em Romanos 7 e, embora eu faça alguma citação no decorrer da mensagem, eu queria utilizar especificamente uma frase que Paulo diz, que é: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. O que está em jogo aqui, quando Paulo faz essa afirmação? Um conflito. Há um conflito entre aquilo que ele quer, aquilo que ele planeja, aquilo que ele deseja e aquilo que ele efetivamente faz. É um conflito entre alguma coisa que ocorre no corpo e outra que ocorre na mente, que ele vai utilizar a expressão entendimento. Há um conflito entre o desejo e a ação. E eu queria que a gente pensasse um pouco sobre esse conflito que ocorre com Paulo. Qual a dimensão desse conflito? E se esse conflito é comum, se esse conflito atinge outras pessoas em determinados contextos, em outras épocas, porque me parece o tipo de conflito que é universal, ou seja, o conflito entre uma coisa que eu desejo, uma coisa que eu planejo e a minha efetiva ação, ainda mais quando a gente fala de um contexto religioso, de um contexto espiritual. Esse conflito estava presente, por exemplo, no Éden. O conflito da narrativa da criação, de Adão e Eva ali no Éden, é um contexto que diz respeito a isso. Existe uma relação ali de Deus com o homem e existe uma norma. O desejo é para que continue, para que faça parte daquele ambiente, para que continue se relacionando com Deus, mas a ação promovida ali acaba gerando justamente o contrário. E na nossa vida cotidiana a gente enfrenta esse conflito entre aquilo que a gente efetivamente deseja e aquilo que a gente faz. Então a gente deseja uma relação, por exemplo, amorosa que seja produtiva, que seja amigável, que haja harmonia, mas muitas vezes a gente age contra isso. A gente deseja harmonia com os nossos pais, por exemplo, mas muitas vezes a gente age contra isso. A gente quer receber promoção no emprego, mas às vezes a gente comete algum erro ou alguma ação que prejudica. Então, é muito comum que o conflito entre aquilo que a gente planeja ou deseja e aquilo que a gente efetivamente faz exista justamente porque há uma força agindo. E é isso que Paulo estava tentando dizer. Existe uma força que me desloca para um lugar, para uma posição, para uma situação a qual eu não desejo. O que isso nos faz supor? Se existe um conflito entre algo que eu desejo e algo que eu realizo. Isso nos faz supor que, para além desse eu que é conhecido, esse eu que se apresenta, existe um outro eu. Existe um eu em mim. E esse eu não necessariamente está sob meu controle. E é sobre isso que eu queria falar. Esse eu é composto por duas naturezas. Tem esse eu que articula, esse eu que conversa, esse eu que está no dia a dia, que decide, mas por trás desse eu há um outro eu. E esse eu se divide em duas naturezas. Uma é a natureza do desejo. A gente vai utilizar essa expressão. A outra é a natureza da lei.
E quais são as diferenças entre essas duas instâncias? Vamos lá. Tanto uma quanto a outra buscam satisfação, buscam articular de uma forma em que eu possa, primeiramente, sobreviver e, em segundo lugar, ter satisfação na vida e nas relações. Qual é a diferença, então? Se a diferença não está no objetivo, que é a satisfação, a diferença está no modo que eu utilizo para obter a satisfação. O modo de obter a satisfação nessa instância que é o desejo é o modo de satisfação por meio do prazer e da liberdade. Então, é um desejo que é movido pela satisfação por meio do prazer, por meio das realizações. Por outro lado, a lei busca satisfação por meio da aprovação e da segurança, ou seja, eu sou bem visto, eu sou aprovado pelo outro. E aí a gente pode explorar um pouco essas duas instâncias e entender algumas diferenças entre elas. Por exemplo, o desejo é inato, o desejo nasce comigo. O ser humano, e não só ele, mas os animais também, nascem com essa faculdade que é a faculdade do desejo e da luta pela sobrevivência. O desejo é inato à medida em que eu preciso desejar me alimentar, eu preciso desejar beber água, por exemplo, respirar. Eu preciso dessa força que me move para a sobrevivência. E o desejo, nesse sentido, é inato. Eu preciso desejar para que eu possa sobreviver. O desejo é biológico, o desejo é primitivo. Ele é a instância mais animal do homem, por assim dizer. É esse desejo que luta de todas as formas para sobreviver, para obter o prazer e, finalmente, a satisfação. O desejo é da ordem que invade o corpo. É no corpo que o desejo se articula, é no corpo que o desejo se realiza. Agora vamos pensar na lei. A lei, na relação da diferença com o desejo, ela não é inata. A lei não nasce conosco. A lei é aprendida, a lei é ensinada, a lei é passada. A lei, ela é externa, ela não é interna. Cada cultura tem sua própria lei, cada sociedade tem sua própria lei, e essa lei precisa ser passada para esse ente que chega, para essa nova criatura que adentra esse universo. A lei, embora nós a sintamos como se ela já existisse, a lei não é inata. Nós não nascemos com um conjunto de regras que nós temos que seguir para que a gente possa articular e chegar a essa satisfação. Essa lei precisa ser passada, precisa ser aprendida. A lei é da ordem da ética, da moral, da estética. O desejo é da ordem da paixão, da fome, da sede, do descanso. E aí, onde entra o conflito? Essas forças, elas têm uma espécie de autonomia e cada uma busca satisfazer da sua forma. Cada uma busca ter autonomia desse sujeito que decide, que é o eu. E aí, como isso se articula na nossa vida cotidiana? Como é que isso vai interferir na nossa vida cotidiana? Como é que a gente chega nesse estágio que Paulo chegou de afirmar dessa forma, que eu desejo uma coisa e faço outra? Porque o nosso desejo, por ser inato, ele precisa ser domado, ele precisa ser domesticado. Alguém precisa atuar sobre ele. E a gente percebe isso desde a infância, A criança nasce e se você deixar a criança, ela vai se alimentar apenas de doce, ela vai querer brincar o dia inteiro, não vai parar nem para almoçar, ela não vai querer dormir. Então, entra quem aí na questão? Entram os pais ou as figuras de responsabilidade sobre essa criança e vão começar a articular essa lei, vão começar a colocar limites, vão começar a colocar regras de prática, do que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Então, é desse jeito que a lei vai sendo introjetada na criança.
o desejo vai continuar se movendo, o desejo ele é constante, ele vai continuar agindo e essa força vai continuar aplicando, né, aparecendo na criança. Porém, existe uma norma agora que é externa, que interfere nessa criança e vai dizer, olha, isso você não pode, isso você pode. E o conflito começa a ser gerado aí. Começa a ser gerado entre aquilo que eu quero, entre aquilo que eu desejo e aquilo que é socialmente aceito, aquilo que alguém espera de mim. E se a gente pensar num contexto religioso, espiritual, teológico, essa é a nossa grande dificuldade, porque a gente tem uma natureza que é, por essência, corrompida. Então, o nosso desejo já é corrompido. Além dessa expectativa de prazer e liberdade, a gente tem uma essência pecaminosa. Nós não somos pecadores por aquilo que a gente faz, nós somos essencialmente pecadores. E você imagina a nossa dificuldade, sendo pecadores, em assimilar essa lei que é externa, essa lei que é espiritual, essa lei que vem do outro. E o conflito vai ser gerado nessa perspectiva. Sem esse conjunto de normas e regras externo, eu seria essa coisa quase que um psicopata, aquele que não tem uma lei sobre ele, aquele que faz o que bem desejar. Me incomodou, eu revido, me agrediu, eu agrido de volta. Então, é necessário que essa lei interfira para que a gente possa viver em sociedade. E nesse sentido, o eu, essa figura que articula entre essas duas instâncias, precisa estar saudável, precisa estar equilibrada, precisa ser adulta, madura o suficiente para ter condições de articular o desejo dentro da norma social. Ou seja, quando a gente pensa, por exemplo, no conflito que o jovem vive, começou a namorar, por exemplo, mas ele sabe que dentro daquela igreja, dentro daquela instituição, há um conjunto de regras que deve ser aplicada para que essa relação produza os frutos. E aí quando entra nessas questões, por exemplo, da sexualidade, há um conflito enorme, porque muitas vezes ele pensa, olha, eu vou me casar, sei lá, daqui a 3 anos, 4 anos, eu não vou conseguir esperar, e aí esse lado do desejo, esse lado mais primitivo do homem vai começar a falar. E é nessa situação que aparece essa figura do conflito, que aparece a ação que eu tomei, a atitude que eu tomei e que de repente eu vou sentir culpa posteriormente. Porque embora uma parte de mim foi satisfeita por meio do prazer, a outra parte vai ser punida por mim mesmo, por essa outra instância que diz, olha, existe uma norma que foi quebrada, existe uma regra que foi descumprida. E como que a gente faz então para lidar com esse conflito? Com esse conflito entre aquilo que eu desejo e aquilo que eu julgo necessário e bom para a minha convivência, para a minha sobrevivência. É essa questão do eu que está relacionada com aquilo que nos falta, com aquilo que é o conteúdo, a bússola que me move para o meu desejo. Eu preciso entender exatamente qual é a minha necessidade. Eu preciso entender do que eu sinto falta. Eu estou correndo atrás do quê? É isso que está em questão quando há o conflito. O desejo ele é movido para suprir uma falta. Onde há desejo, há uma falta. E aí é um conceito até platônico, né? Do amor. A ideia do amor platônico é essa, de que se você ama é porque você não tem, se você deseja é porque você não tem, se você tivesse você não desejaria mais. E aí o que a gente faz? A gente vai correndo atrás desse desejo porque a gente sente que algo nos falta. Quando a gente encontra esse objeto, que de repente pode ser essa satisfação momentânea do prazer, a gente percebe que a coisa não era bem assim, que existe alguma coisa além desse desejo e a gente vai eleger outro objeto para suprir essa falta. O meu desejo não era esse, então deve ser outra coisa. E a gente vai até essa outra coisa, e aí realiza por meio do prazer, e depois a gente fala, não era isso que eu queria. Então, enquanto eu não tiver um olhar interno, um olhar para dentro, para que eu possa perceber qual é a minha falta, eu vou sempre estar articulando, girando, circulando em torno desses desejos. O nosso grande problema
como cristãos, é porque a gente quer simplesmente calar esse lado do desejo, a gente quer esconder, a gente quer enterrar, a gente quer produzir alguma coisa em cima e fingir que a gente não tem essa natureza. As igrejas protestantes, elas têm muito disso, de criar um aspecto, de criar a imagem de que o homem é um super-homem, é um super-santo e que ele não tem desejos, e que ele não tem esse lado mais primitivo, esse lado mais obscuro. Mas quanto mais eu abafo isso, quanto mais eu oculto este meu lado primitivo, mais ele vai tentar gritar de outra forma, ele vai tentar aparecer de outra forma. Então a melhor maneira de lidar com isso é reconhecer que a gente tem esse aspecto, reconhecer que a gente tem um aspecto primitivo que é essencialmente pecaminoso, que tem a ver, que tem relação direta com o pecado. Uma vez que eu reconheça que eu tenho este lado, eu posso me articular, eu posso dialogar com ele, eu posso me entender mais. É triste quando a gente vê situações, por exemplo, como essa recente que ocorreu com a Flor de Lis, porque cria-se uma atmosfera de que todo crente está dissimulando, de que todo crente está fingindo ser uma coisa que não é. E isso é muito prejudicial para o Evangelho. A ideia é que o evangélico seja capaz de reconhecer que, apesar da sua natureza pecaminosa, apesar desse desejo que muitas vezes se apresenta como incontrolável, é possível você ser santo na perspectiva do Evangelho, ou seja, aquele que sim comete erros, mas aquele que não tem desejo, que não tem prazer na realização do pecado, mas sim aquele que se reconhece como pecador e quanto mais fraco ele se vê, quanto mais pecador ele se vê, mais ele se aproxima de Deus, mais ele se aproxima da verdade que é: eu não sou ninguém sem este Deus, eu não sou ninguém sem Jesus. Nessa perspectiva de que nós temos duas instâncias que se articulam longe do eu, é interessante a frase de Freud que diz que o eu não é senhor na sua própria casa. Então a gente tem que tirar um pouco essa ideia de que o pecado se dá no corpo e as coisas espirituais se dão no espírito, porque esse mesmo corpo onde o pecado articula também vai articular a bênção. Quando eu ajudo alguém, quando eu ofereço ajuda, o meu corpo está envolvido também. Então o meu corpo, ele tem essa dualidade, ele serve para o bem e ele serve para o mal. E quando eu cometo um pecado, antes de chegar ao corpo, ele passou pela mente, ele passou pela razão, passou pelo entendimento. Então o conflito a que Paulo se refere aqui não é um conflito entre corpo e espírito, simplesmente. É um conflito entre desejo e entendimento, desejo e razão que ocorre no corpo e ocorre também na mente. Não há uma divisão, nós somos seres íntegros. A palavra indivíduo tem a ver com isso, não se divide, o indivíduo não se divide. E se a gente entender melhor como é que se dá esse indivíduo, do que ele é constituído, a gente tem mais condições de articular esse desejo e de meio que criar normas internas para que eu não precise ser reprimido por essa norma externa. Quando o Tiago faz a afirmação de que nós não somos tentados senão pelos nossos próprios desejos, é disso que ele está falando. O que o Tiago está tentando dizer é que não adianta você colocar a culpa no diabo, porque existe um desejo interno seu, que é seu e que você precisa lidar com isso, que você precisa enfrentar. A cena, né, do filme Advogado do Diabo, onde o diabo afirma que ele só arma, né, o picadeiro, quem dá o show é o advogado, é isso que ele quer dizer. Existe um desejo dentro de você, então não adianta você culpar o outro, você colocar no outro a responsabilidade pelas suas ações. Pelo contrário, a ideia é que você seja capaz de conhecer o seu desejo, reconhecer o seu desejo e, dentro da norma social, dentro da lei, dentro daquilo que vai ser produtivo, você conseguir articular o seu desejo. Claro que o seu desejo não vai ser 100% satisfeito, sempre vai ficar uma lacuna, sempre vai ficar uma falta, e aí você precisa de maturidade para entender que essa falta é eterna, que nós não seremos 100% satisfeitos até o final da vida. Eu queria que a gente pensasse nessa perspectiva, né, de que existe um eu para além de mim, existe um eu que é dividido entre aquilo que eu desejo e aquilo que eu realizo, que tem a ver com
o meu desejo inato, o meu desejo de satisfação por meio do prazer, que entra em conflito com o meu desejo de satisfação por meio da regra, da norma, da aprovação e da aceitação. Desejo uma boa semana a todos e que em breve nós possamos estar aqui reunidos de novo na IBAG para cultuar e levar esse evangelho, né, para a maior quantidade de pessoas que for possível. Abraço.